A procrastinação não é só preguiça, mas é um inimigo traiçoeiro que te afasta do plano de Deus para você. Deixar de agir hoje significa adiar as bênçãos que Deus colocou disponíveis para a sua vida. E o meu recado para você aqui é muito claro. Pare de procrastinar. Está na hora de viver aquilo que Deus te chamou para ser. Nesse vídeo nós vamos mergulhar nas raízes desse hábito. E eu quero te mostrar, à luz da palavra de Deus, como você sair dessa situação com estratégias bíblicas e práticas para você virar de uma vez por todas essa chave. Chega de adiar, prepare-se para cumprir plenamente o propósito de Deus para a sua vida. E hoje eu quero que você entenda a raiz espiritual da procrastinação. Um dos maiores enganos que a procrastinação acaba efetuando na vida de alguém é quando a gente acha que adiar alguma coisa não é desobediência. Quando você acaba adiando aquilo que Deus, lhe pediu para você poder fazer ou uma atitude que você deve tomar, por muitas vezes a gente acaba encarando isso como se não fosse uma desobediência. Porém, boa intenção não é obedecer. A obediência a Deus inclui sempre uma ação. Então, todas as vezes em que você adia algo, mesmo tendo uma boa intenção, mesmo no dia anterior tendo planejado, isso é sinal de desobediência. E fatalmente isso está refletindo em uma resistência à voz de Deus. Todas as vezes em que você resiste à voz de Deus, você está endurecendo o seu coração. E ao endurecer o seu coração, você não vai ter a força, você não vai ter nem mesmo a habilidade para poder ser ágil e pronto a obedecer a Jesus. Porque a fé verdadeira, ela age no agora. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, vai dizer que a fé é a certeza. Então, se a fé ela se manifesta em uma certeza, ela é uma atitude no hoje, no agora, nunca será no amanhã, no depois. Então, como você está vivendo agora, certamente é um reflexo dos seus valores espirituais. Então, quando você não tem valores espirituais muito firmes, valores espirituais pautados na palavra de Deus, vai sobrar, vai ter com muita frequência a procrastinação. E Deus nunca chamou pessoas desocupadas, Deus sempre chamou pessoas prontas para poder obedecer. Deus procura pessoas dispostas a trabalhar. E as nossas feridas do passado, elas acabam atrapalhando esse processo. Porque por muitas vezes você está se auto-sabotando. E essa atitude é consequência de feridas que estão dentro de você. Às vezes a falta de identidade ou até mesmo a falta de perdão que você está guardando. Tudo isso acaba gerando uma espécie de sistema operacional da sua alma. Então ela sempre vai ter desculpas para não ter a atitude no agora. Então, você precisa tratar isso. Se você já está sendo abençoado com esse vídeo, não deixe de se inscrever nesse canal. Clique no botão aqui embaixo, que pode estar aparecendo aí na sua tela, para que você receba ainda mais vídeos como esse. Por aqui, a gente está sempre falando da palavra de Deus. Muitas pessoas estão paralisadas por conta do medo e da falta de fé. E o medo, ele acaba acontecendo por quê? Quando Deus, ele nos chama, e eu quero citar aqui o exemplo de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Deus não mostrou para ele o quadro completo. Deus mostrou para ele uma fração daquilo que ele tinha que fazer. Deus não mostrou muitas informações para ele do quem seria, como seria. Deus pediu a ele uma ação direta. E muitas vezes você não está agindo justamente por não ver e não enxergar o quadro completo. Mas Deus não vai mostrar para você o quadro completo. Deus vai primeiro requerer de você uma atitude de fé. E se você estiver preso na procrastinação, você não vai enxergar nada. Existem muitas pessoas, isso pode estar acontecendo com você agora, que às vezes parece que Deus não está falando. E justamente por Deus não está mostrando tudo. Deus não está falando o que vai acontecer nos próximos anos. Deus está pedindo uma atitude hoje. Deus está pedindo uma abertura da Bíblia. Deus está pedindo uma oração. Deus está pedindo uma única atitude de fé. E vai ser essa única atitude de fé, essa primeira atitude, que vai desencadear todos os passos que Deus deseja que você construa. Então, para isso, você precisa quebrar o medo agora. Deus encheu você de dons e talentos. Mas para que esses talentos eles possam ser expostos, você vai precisar de um aliado que nós chamamos de disciplina. Existem muitas pessoas que possuem um potencial, porém esses potenciais estão totalmente desperdiçados. Existe um autor que foi muito conhecido enquanto vivo, chamado Miles Monroe. E ele dizia o seguinte: os maiores depósitos de riqueza do mundo não estão nas minas de ouro ou no petróleo, mas sim nos cemitérios.
pois lá estão enterrados milhões de sonhos, projetos, talentos que nunca foram executados devido à mania de adiar ou deixar obras inacabadas. Quantas vezes você deixou cursos inacabados? Quantos livros você comprou e você só leu a metade, ou então você só leu as primeiras páginas? E tudo isso que está inacabado é um acúmulo de frustração dentro da sua alma. E o que acaba aparecendo é que Deus não te deu talento nenhum, ou então que Deus não colocou nenhum dom sobre a sua vida. Mas o que, na verdade, o que está faltando é uma disciplina. Na parábola dos talentos, Deus distribuiu dons para aqueles homens, talentos. A cada um, Deus deu conforme a capacidade. Para um, ele deu 1 talento, para outro, ele deu 2, para outro, ele deu 5. Independente do tamanho da capacidade, Deus sempre depositou em cada um. Assim ele fez conosco. E dentro dessa parábola, nós vemos que teve um que enterrou o seu talento. E ao enterrar o seu talento, ele acabou não multiplicando. Ele decidiu a não fazer nada. E você não pode fazer isso com a sua vida, com os dons e talentos que o Senhor colocou e depositou em você. Você precisa ser resiliente para enfrentar o segundo dia. Você vai usar a sua empolgação para vencer o primeiro dia. Porém, vai ser a disciplina e a obediência que vai fazer você vencer o segundo dia. O segundo dia vai ser aquele momento cheio de tédio, onde a executar vai ter que ser cheio de suor ou até mesmo cheio de dúvidas, e você vai ter que permanecer nesse lugar. Então a disciplina vai fazer você vencer o segundo dia. Você talvez não esteja entendendo o que Jesus disse com tende bom ânimo. Jesus chegou para os discípulos e disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu já venci o mundo. Perceba que nesse texto ele não diz eu colocarei em vocês bom ânimo. Ele disse tende bom ânimo. Então, ter ânimo é uma atitude nossa. Nós devemos ter essa atitude de ânimo para vencer o segundo dia, para vencer quando eu não quero fazer, para você vencer quando a sua vontade está lá embaixo. Se você está passando por isso, não está conseguindo vencer o segundo dia, sempre começa e comente aqui embaixo. Eu quero conhecer a sua história e também quero te ajudar a você vencer a procrastinação. Comenta aqui quais são as suas maiores dificuldades. Aproveite também para ser membro desse canal. Assim você vai estar colaborando com esse canal para que a gente produza ainda mais conteúdos como esse. E ao se tornar membro desse canal, você vai receber todos os conteúdos primeiro que todo mundo. Assim que a gente sobe o vídeo nesse canal, você já vai ter acesso a ele para assistir. Porque por muitas vezes a gente programa para uma semana, 2 semanas, e você vai estar assistindo tudo primeiro que todo mundo. Então clique aqui embaixo e se torne membro desse canal. Outro ponto muito importante é que você precisa vencer é a armadilha do perfeccionismo. Você pode estar caindo em uma cilada de achar que você precisa ter tudo perfeito, o cenário perfeito, as condições perfeitas para poder iniciar o seu projeto. Você não precisa de perfeição, você precisa começar. Porque essa busca incessante pela perfeição, ela pode te levar ao hábito de procrastinar. Porque o medo de não ser bom o suficiente, o medo de não agradar a todo mundo, o medo de não ficar perfeito, a comparação com outras pessoas, isso está te levando a uma prisão psicológica. Você precisa entender que você depende da graça de Deus. E a graça e o favor de Deus, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Todos os recursos que estão diante de mim e que eles não são os ideais, eu e você vamos experimentar a graça e o favor de Deus. Então, quando eu não tenho um cenário perfeito, eu estou diante de uma grande manifestação da graça e do favor de Deus. Então, fuja da perfeição, porque isso está te colocando em uma prisão. Eu quero te dar algumas ferramentas simples para que você vença a procrastinação. A primeira delas é você eliminar tarefas rápidas e fáceis. Use uma regra que nós chamamos regras de 2 minutos e regras de 5 minutos. O que seria a regra de 2 minutos? Tudo aquilo que você consegue fazer muito rápido, nem coloque na sua lista diária de afazeres. Às vezes você encher a sua lista de afazeres, isso pode ser apenas mais frustrante. Então tudo aquilo que você tem que fazer, que é muito rápido, já faça imediatamente. Nunca deixe para depois coisas que você resolve com apenas 2 minutos. E quando a tarefa ela for um pouco mais complexa, você vai dividir ela em 5 minutos. E justamente porque quando você tem um projeto mais longo ou uma tarefa que vai te demandar ali 30 minutos, você vai dividir essa tarefa de 5 em 5 minutos. A cada 5 minutos você vai fazer algo diferente para você gerar uma recompensa para o seu cérebro. Com isso você vai estar treinando o seu cérebro para informar para ele que a disciplina vai nos dar recompensa. E essas recompensas
recompensas são recompensas simples, porque às vezes você está no seu computador, você está ali fazendo uma leitura, então você lê 5 minutos, levanta, vai na cozinha, bebe um copo de água, ou às vezes do seu trabalho você levanta, vai em algum lugar, depois volta. Utilize esses movimentos como se eles fossem pequenas recompensas. Outra coisa que você deve fazer também é evitar poluições visuais. Arrume sempre o ambiente onde você está. Arrume sua mesa, arrume sua cama, deixe sempre organizado o ambiente que você está utilizando para executar uma tarefa. Isso vai tirar de você a ansiedade. Outra atitude que você deve tomar é questionar os seus pensamentos. Todas as vezes que vier um pensamento do tipo, acho que hoje eu não vou ler. Comece a questionar os seus pensamentos, como será frustrante se isso não acontecer e como será recompensatório se isso acontecer. E isso serve para muitas coisas na sua vida. Todas as vezes que você pensar em não ir à academia, por exemplo, comece a mostrar e a pensar quais são os sentimentos ruins que vão vir para você se você ficar apenas sentado no sofá. E comece a se lembrar e trazer à sua memória como será bom, como aquele sentimento bom de ter ido à academia, de se sentir muito bem, ou muito bom de ler um bom livro e ganhar conhecimento. Comece a questionar os seus pensamentos. Outra atitude é coloque metas para você que não sejam muito abstratas. Por exemplo, quero ler 50 livros esse ano. Não coloque esse tipo de meta para você. Coloque uma meta. Eu quero ler um capítulo hoje. Porque esse tipo de metas, elas são práticas. Assim como uma pessoa que decide assim, eu quero ser saudável. Isso se torna um pouco abstrato, porque para ser saudável é necessário ter algumas atitudes. Então, ao invés de pensar, eu vou me tornar saudável, eu vou estabelecer uma meta. Vou correr hoje 10 minutos. Vou fazer uma caminhada de 20 minutos. Não vou comer doce hoje. Então, esses tipos de metas, que são metas mais concretas, que você pode realizar hoje, vão te auxiliar e vão te ajudar a você vencer a procrastinação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e encaminhe esse vídeo para pessoas que você conhece que estão passando pelo mesmo problema. E não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo e a gente se encontra no nosso próximo vídeo para um bate-papo como esse, de leitura da Bíblia e de ferramentas para que a gente possa se tornar cada vez mais assertivo no nosso relacionamento com Deus. Um grande beijo e fica na paz.